Também um outro assunto importante, em Brasília ainda, durante a reunião com líderes parlamentares e integrantes do governo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o comandante da Câmara, Hugo Mota, reclamaram do anúncio surpresa feito pelo governo sobre o aumento do IOF. A gente chama o repórter André Neri chegando com as últimas informações aqui no Jornal Jovem Pan. Essa reclamação, André, teve tom de confronto com o Planalto. Bem-vindo, boa noite. Teve sim, Tiago, muito obrigado, boa noite a você também, boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, deixaram claras as insatisfações deles com o decreto do governo no mês passado que aumentou o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, e decreto esse que não foi comunicado ao Congresso com antecedência. Os dois registraram esse incômodo logo no início da reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reunião ontem, e que não houve nenhum tipo de confronto ou contestação direta com o ministro e, por esse motivo, então, houve inclusive o entendimento entre os dois lados, entre executivo e legislativo, no sentido de alternativas ao IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mesmo diante desse tom de críticas, ele minimizou toda essa insatisfação do Congresso e disse não ter tradição do governo avisar o legislativo sobre futuras publicações de decretos. Mesmo com essas discordâncias, houve então esse acordo que a gente destaca agora para substituir parte do aumento do IOF por outras medidas de arrecadação. Uma delas é a cobrança de imposto de renda, com a alíquota de 5% sobre títulos hoje isentos, como, por exemplo, letra de crédito imobiliário, LCI, e letra de crédito do agronegócio. O presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, o deputado Rodolfo Nogueira, se mostrou insatisfeito com o anúncio e protocolou hoje um pedido para que Haddad preste esclarecimentos no colegiado. Agora, querem tributar as LCIs e as LCAs, instrumentos fundamentais para o financiamento do agronegócio e do setor imobiliário. No nosso caso, é um golpe direto em quem planta, colhe e garante comida na mesa dos brasileiros e fortalece a economia do país. A letra de crédito do agronegócio foi criada justamente para atrair investimentos privados ao setor rural, com segurança e isenção tributária. Além de taxação de LCI e LCA, Haddad anunciou o aumento na taxação das apostas esportivas, as chamadas bets, de 12% para 18%. Outra mudança está relacionada ao risco sacado, uma modalidade de crédito em que bancos antecipam valores para varejistas que venderam a prazo. Também vai haver redução do gasto tributário em 10% e redução dos gastos primários, ainda a serem definidos. Haddad defendeu essas medidas como correções de distorções. Eles continuarão incentivados, mas não serão mais isentos, inclusive porque estão criando distorções na rolagem da dívida pública, inclusive. A diferença de 0 para 17,5 vai ser reduzida, mas não vai ser... nós não vamos cobrar um imposto de renda que paga todo o título público, por exemplo. Mas hoje não vai ser zero a alíquota? Não vai ser zero. Mas não vai ser 17,5. Já tem o número? Então, vai ser 5. Então eles vão manter uma distância grande com os títulos públicos em geral, mas não permanecerão isentos mais, porque estão criando uma distorção no mercado de crédito no Brasil. O Ministério da Fazenda ainda não divulgou a expectativa de arrecadação com essas novas medidas que foram anunciadas por Haddad. Os detalhes só serão revelados amanhã com a volta do presidente Lula aqui ao país. Tiago. E hoje aqui em São Paulo, André, Hugo Mota afirmou que não tem compromisso de aprovar as medidas apresentadas pelo governo. Agora, como é que fica essa situação entre o Congresso e o Planalto com essa declaração do presidente da Câmara, André?
Olha, Tiago, não houve nenhum tipo de crise em relação a essas declarações de Hugo Mota, não, pelo menos por enquanto. E a gente destaca que o presidente da Câmara, inclusive, descreveu a reunião de ontem com o ministro Fernando Haddad como histórica, elogiando o diálogo estabelecido entre os poderes. Apesar dessas declarações, Mota não deu garantia, de fato, como você disse agora há pouco, né, Tiago, de que as medidas anunciadas para substituir parte da taxação do IOF serão apoiadas pelos deputados. A afirmação foi feita durante participação em um evento do jornal Valor Econômico. E eu penso, na verdade, que além dessas questões que foram discutidas ontem, e não há do Congresso, viu, Fernando? É importante aqui registrar o compromisso de aprovar essas medidas que vêm na medida provisória. A medida provisória será enviada apenas para que, do ponto de vista contábil, não se tenha que aumentar o contingenciamento que já está sendo feito o bloqueio e contingenciamento de 30 bi. E a medida provisória vem para que possamos discutir os efeitos daquilo que está sendo trazido pelo governo. E o Congresso terá o tempo de debate para avaliar quais dessas medidas deverão ser levadas em consideração, para que a partir daí possamos aí fazer essa compensação daquilo que seria resolvido apenas com o decreto do IOF. O líder do PT no Senado, Jacques Wagner, minimizou essas declarações de Hugo Mota. Segundo ele, durante a reunião com Haddad ontem, também não houve a garantia de que as medidas serão aprovadas. Essas informações são do jornal O Globo, que destaca ainda que o senador tem avaliado que a manifestação de Mota foi no sentido de que mais setores do Congresso, como a oposição, precisam ser ouvidos. Tiago. É isso. André Anelli com as últimas informações. Até daqui a pouquinho. E já a gente vai entrevistar o deputado Arnaldo Jardim, já está aqui aguardando a gente. Aguarda só mais um minutinho, deputado, porque a gente segue falando, claro, sobre essas alternativas ao aumento do IOF. A gente continua em Brasília. A gente chama agora a repórter Luciana Verdolim, porque o Ministério da Fazenda, inclusive comandado por Fernando Haddad, deve detalhar o pacote de medidas para o presidente da República nessa terça-feira. Ô Luciana, Lula volta da Europa e aí ele deve se debruçar sobre isso, é isso? Bem-vinda. É isso mesmo, Tiago. Boa noite para você, boa noite a todos. O presidente Lula desembarca aqui em Brasília daqui a pouquinho. Ele, inclusive, atrasou a volta porque ele participou de um evento da Interpol lá na França, mas amanhã a expectativa é de que seja passado o pente fino na proposta do Ministério da Fazenda. Haddad já apresentou um panorama geral para deputados e senadores, né? Os presidentes da Câmara e Senado e algumas lideranças. Precisa do aval do presidente da República e aí sim a proposta segue novamente para o Congresso Nacional. O ministro disse o seguinte, que está fazendo ajustes, está corrigindo distorções. Agora as reclamações são muitas de que na verdade o Ministério da Fazenda estaria aumentando a carga tributária. Isso vai ser repassado para o presidente da República. Hoje a equipe econômica ficou debruçada no texto que vai ser apresentado a Lula. Na semana passada, o encontro com Fernando Haddad foi o último compromisso de Lula antes de viajar para a França e vai ser o primeiro compromisso depois que já estiver aqui no Brasil. A expectativa é de que o encontro aconteça amanhã, provavelmente à tarde, porque o presidente está chegando agora, então deve ter um período maior para descansar, mas o martelo, segundo aqui o governo federal, vai ser batido amanhã com a apresentação de todas as propostas para o presidente da República. Pois é, então amanhã estaremos acompanhando. Luciana Verdolim está daqui a pouquinho para